bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco no trabalho, nas ideias de Marta Heloísa Leuba Salum, a professora Lise. Uma figura, assim, chave na antropologia, na etnologia africana aqui no Brasil. Exato. E para isso nós vamos usar trechos da biografia dela e também um artigo super importante de 1997, que fala sobre o tratamento de coleções africanas em museus. Isso, com foco lá no Museu Afro-Brasileiro em Salvador, o MAB. A nossa ideia aqui é entender essa abordagem que ela tinha, que era muito inovadora, e por que isso é tão crucial para a gente pensar a herança africana no Brasil. Certo? Então, vamos começar. Olha, a Lise teve uma trajetória muito rica, e bem interdisciplinar. Ela começou em educação artística, mas logo foi para o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o MAI. Ah, o MAI. Lá ela foi pesquisadora e depois professora, de 81 até 2017, mais ou menos. Fez estudos super importantes na Bélgica também, se aprofundou muito em arte africana e o doutorado dela foi em antropologia social na USP mesmo. Uma trajetória bem completa. Muito. E ela foi cofundadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África. Sempre esse olhar crítico, sabe? Uma busca por descolonizar o saber, valorizar mesmo as culturas africanas, as afro-brasileiras. E essa mistura de arte, antropologia, experiência em museu, parece que foi fundamental para o trabalho dela, Principalmente nesse artigo de 97 que você mencionou, sobre o MAB. Qual era exatamente o problema que ela apontava lá? Então, o ponto central que a Lise trazia era como a gente trata esses objetos africanos no museu para ir além daquela ideia genérica de cultura material, sabe? Sim, tipo, só descrever o objeto. É. Ela dizia que era fundamental trazer a história da arte, a tradição oral, a própria etnoestética das sociedades africanas para dar sentido àquelas peças. Senão o risco era grande. Que risco seria esse? Explica um pouco melhor. O risco, assim, de você transformar o objeto num objeto pretexto. Quer dizer, ele só serve para ilustrar uma ideia qualquer sobre a África, mas está totalmente desconectado do significado original dele. Entendi. Aí ela contrapõe isso com a ideia de objeto-testemunho, um conceito do Gabus. É aquele objeto que carrega muita coisa, sabe? A técnica, a forma, a função, o contexto social, o simbolismo. Ele é um testemunho mesmo de uma realidade cultural complexa. Entendi. Então, mesmo as coleções que a gente tem aqui no Brasil, que talvez não tenham aquelas peças super famosas da Europa, ainda assim seriam testemunhos muito valiosos. Com certeza, exatamente. A Lise via esses acervos como fundamentais para construir a identidade afro-brasileira. E no caso específico do MAB, ela analisou a exposição que existiu até 97, certo. E percebeu que tinha um foco muito grande nas semelhanças Brasil-África, mas concentrado demais na região Jeje-Nagô, Fon e Yorubá. Ah, claro. Culturas com uma presença enorme, super visível na Bahia, no Candomblé, por exemplo. Mas qual o problema disso? O problema, segundo ela, é que essa ênfase acabava, ofuscando outras contribuições tão importantes quanto, como as das culturas banto. Que são importantíssimas em outras regiões, em outros aspectos da cultura afro-brasileira. Exatamente. Acabava criando uma visão um pouco monolítica, talvez, da herança africana no Brasil. Meio que simplificava demais. Faz sentido. E qual foi a proposta dela para a exposição nova do MAB, então? Bem, a proposta era bem ousada e, muito rigorosa metodologicamente. Primeiro, separar África e Brasil na exposição, setores distintos mesmo, para só depois poder analisar as relações, as influências de um jeito mais preciso. Para não misturar tudo de cara. Isso. Segundo, mostrar a diversidade dentro da África. Incluir explicitamente o universo banto, por exemplo. E um ponto crucial, trabalhar com dados concretos, sabe? Evitar aquelas projeções meio míticas e até abordar a polarização que existe no imaginário brasileiro entre o mundo iorubá e o mundo banto. Nossa, aí é que fica interessante mesmo. A ideia de que o jeito de expor não é só uma questão de estética, mas que, na verdade, reconfigura o nosso entendimento da história. Precisamente. E isso importa muito, porque esses objetos, como a Lise falava, eles são instrumentos sensíveis na construção da identidade.
A proposta dela buscava o quê? Uma compreensão mais justa, menos estereotipada, combatia distorções e hierarquias que estavam ali implícitas no jeito como a África era mostrada. Ou seja, a museologia, a forma de organizar o conhecimento no museu, tem um poder real de influenciar a percepção. Tem um poder enorme e, para conseguir organizar essa complexidade toda de uma forma mais rica, ela até chegou a propor um sistema de classificação próprio, né? Sim, eu vi isso. Um sistema que, além de só dizer para que serviu o objeto, né? Exatamente. Considerava o material, a técnica, claro, mas também categorias temáticas. Se era um objeto utilitário, ou ritual, ou de prestígio, educativo, estético. E inseria isso em áreas temáticas maiores, tipo sistemas de crenças, organização sociopolítica e, claro, a origem geográfica e estilística. O ponto-chave era sempre o contexto, múltiplas camadas de significado. Uma abordagem bem mais profunda que só catalogar, realmente. Sem dúvida. E o mais fascinante, talvez, é que essa abordagem permitia conectar o passado, aquilo que está preservado no museu, com o presente vivo. Muitos desses objetos que vieram de contextos coloniais, às vezes até sumiram lá na origem, Certo. eles têm paralelos diretos ou até descendentes nas tradições afro-brasileiras de hoje. Pensa nos terreiros de candomblé, por exemplo. Objetos rituais, insígnias de poder. Existe uma continuidade ali. Isso levanta uma questão super importante sobre o papel dos museus, né? Não só guardar o passado, mas dialogar com a cultura que continua viva, com a memória que persiste. Exatamente. O trabalho da Lise ressalta demais a importância da pesquisa rigorosa, da documentação detalhada e de levar em conta essa especificidade afro-brasileira, essa formação cultural única que nasceu aqui a partir da diáspora. Então, resumindo um pouco o que fica de tudo isso, a grande contribuição da Marta Luiza Leuba Salum parece ser essa abordagem, crítica, sensível ao contexto e muito bem fundamentada para a gente pensar as coleções africanas e afro-brasileiras. É um lembrete importante de que o jeito como a gente organiza e mostra os objetos nos museus molda ativamente a nossa compreensão dessa herança tão complexa. É isso. E fica, talvez, uma reflexão final, né? Como seria diferente uma visita ao museu se a gente encarasse cada peça não só pela beleza ou pela função aparente, mas como um objeto testemunho, carregado de histórias, de crenças, de relações sociais, de conexões que atravessam continentes, atravessam o tempo, que outras compreensões poderiam surgir daí. Isso mesmo, meus queridos amigos Ana e Mário. Muitas compreensões, né? E só para fazer um pequeno comentário aqui entre parênteses, o nome do pesquisador é Gabus, porque os franceses adoram fazer biquinho de U e o som de I, Gabus. Muito bem, vamos continuar essas nossas discussões nas nossas aulas e palestras. Ouvimos de Marta Luiza Leuba Salum, mais conhecida como Lise, o artigo Critérios para o Tratamento Museológico de Peças Africanas em Coleções, uma proposta de museologia aplicada, documentação e exposição para o Museu Afro-Brasileiro. Um artigo originalmente publicado na revista do Museu de Arqueologia e Etnologia de São Paulo, número 7, de 1997. Espero que vocês tenham gostado e, como sempre, quero muito que vocês voltem sempre. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.